Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar da raiz quadrada, que vocês tanto falam. Então vamos lá. Conhecendo. Aqui nós temos, pessoal, uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Nós vamos começar pelos termos de uma raiz. Esse Vzinho aqui a gente chama de radical. O número que está dentro da raiz, nós chamamos de radicando. O resultado é a raiz. E o índice, essa palavra que está aqui, é quando é uma raiz quadrada. Quando é uma raiz quadrada, o 2 não aparece. 2 significa quadrado na potenciação. 2 não aparece. Nós chamamos de índice. Esses são os termos de uma raiz. Vamos continuar. Regra. O que é uma raiz quadrada? É o número multiplicado por ele mesmo, certo? Exemplo, 3 vezes 3 é 9. Ou seja, a raiz de 9 é 3. Por que a raiz de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, para ser uma raiz, é um número multiplicado por ele mesmo. Dentro da nossa tabuada, existem raízes exatas. Cada casinha da tabuada tem uma raiz exata. Entendido? A raiz de 0, 0. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. Raiz de 49, 7. Raiz de 64, 8. Raiz de 81, 9. Raiz de 100, 10. Entendido? Cada casinha da tabuada tem uma raiz exata. Como é que eu faço para calcular uma raiz, pessoal? Quando não é uma raiz exata que eu já sei o resultado, por exemplo, a raiz de 64, eu sei que é 8. Mas vamos observar. Raiz de 64 é 8. Mas por que é 8? Vamos usar fatoração. Eu vou pegar o 64 e usar aquelas regrinhas da divisibilidade. 64 dá por 2. 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como é raiz quadrada, eu pego de 2 em 2. 1, 2, 3. Formei 3 casaizinhos. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 3 casais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Observe que a raiz de 64 é 8. Aqui, pessoal, um pequeno equívoco, que é 625. Não seria esse 4. A raiz de 625. Vou pegar o 625 e vou fatorar. 625 dá por 5, que vai dar 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Formei um casal, outro casal. Peguei um de cada. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, a raiz de 625 é 25. Professor, mas esses cálculos o senhor fez mentalmente, eu não consigo. Sem nenhum problema, você vai fazendo as continhas 625 por 5, faz numa folhinha separada e traz o resultado para cá. Vai fazendo o cálculo fora, trazendo o resultado para cá. Entendido? Vamos lá. Agora, por último, para finalizar nossa aula, nós vamos aplicar numa situação problema raiz quadrada. Observe esse terreno. Ele tem 9 metros quadrados, que é a sua área, a parte interna. Eu quero saber qual a medida do seu lado. Qual a medida desse lado? É muito comum, pessoal, as pessoas pegarem o 9 e dividir por 4, o que é um erro. Esse quadrado aqui, ó, já está me indicando que eu preciso calcular uma raiz. A raiz quadrada de 9. Como vocês são inteligentes e sabem que na casinha do 3 tem a raiz do 9.
Então, a raiz do 9 vai ser 3. Nesse caso, a resposta seria 3 metros. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Se fosse um número maior, você iria fazer a fatoração. Fatorou, formou os casaizinhos de 2 em 2 e, por último, você multiplica. Entendido? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre raiz quadrada. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a nossa próxima aula.